Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok. Capítulo 18. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. Anteriormente em Solo Leveling Ragnarok, o corpo gigantesco começou a se mover, envolto em uma escuridão giratória. Então, com um rugido que ecoou pela caverna, Brok se levantou mais uma vez. Sua forma envolta em sombras se erguia como uma sombria declaração de seu retorno ao campo de batalha. A visão causou arrepios na espinha dos demônios, que imediatamente reconheceram a criatura e lutaram para compreender como Surro havia conseguido subjugar uma força tão monstruosa no passado. Surro, afiado e focado, avaliou o campo de batalha com clareza renovada. Com Gray e Brok agora lutando ao seu lado, suas forças finalmente igualavam o número de inimigos pela primeira vez no confronto. A maré parecia virar, e Surro sentiu o peso da luta começar a pender a seu favor. Com uma confiança renovada, ele avançou, lançando-se de volta ao caos. O campo de batalha ganhou vida novamente, à medida que sombras e demônios colidiam em um confronto implacável de força, astúcia e pura vontade. Enquanto isso, logo além do coração da batalha, uma figura surgiu. Sua presença era inegável, sua postura régia e firme. Ela observava o caos se desenrolar com olhos afiados e calculistas. Algo sobre o confronto à sua frente despertava tanto curiosidade quanto inquietação. Enquanto tentava desvendar o mistério de seu próprio chamado, seus olhos se fixaram em uma visão familiar, embora impossível. Um soldado das sombras. Um lampejo de familiaridade cruzou seu olhar, a descrença florescendo em seu rosto à medida que o reconhecimento lentamente tomava forma. Dentro da câmara, Surro pressionava sua vantagem contra o mais jovem dos irmãos demoníacos. Os golpes da criatura vinham selvagens e rápidos, sua lâmina cortando o ar com uma intenção cruel. Mas a agilidade de Surro permanecia inigualável. Cada golpe errava o alvo por meros centímetros, enquanto as manoplas Vulcan que ele empunhava desviavam os ataques com precisão calculada. Ele se aproximou, aproveitando uma brecha, e cravou o joelho com força no maxilar do demônio. O impacto reverberou pelo corpo da criatura, arrancando um grunhido gutural de dor, enquanto ela recuava. Sentindo o gosto da vitória, Surro avançou decidido a terminar com tudo. Mas, no momento em que seu golpe se aproximava, um dos irmãos mais velhos interveio, liberando uma explosiva rajada de poeira estelar eletrificada. A onda crua de energia percorreu a câmara, forçando Surro a recuar ao erguer sua guarda, evitando por pouco o impacto direto da explosão. A frustração apareceu em seu rosto. A batalha me estava mudando mais uma vez, tornando-se cada vez mais complexa. Os irmãos demônios se moviam com coesão treinada, cada um instintivamente cobrindo os outros. A mente de Surro trabalhava a todo vapor, calculando cada troca de golpes, já sentindo o cansaço crescer. Suas reservas de mana estavam se esgotando rapidamente, não apenas por reviver constantemente soldados das sombras, mas, mais criticamente, pela possessão de Gray. O vínculo entre eles, antes perfeito, agora puxava seu núcleo, consumindo sua força pouco a pouco. E Brok, por mais que fosse uma sombra, também se aproximava do limite. A outrora orgulhosa besta, agora se concentrava apenas em conter um único oponente, sem o domínio avassalador que um dia ele teve. Foi então que Surro percebeu que essa não era uma batalha de resistência que ele podia vencer. Ele não podia simplesmente resistir até o fim. Precisava mudar o fluxo da luta. Precisava isolá-los, romper a sinergia que lhes dava vantagem e derrubá-los um a um. Mas antes que pudesse colocar seu plano em ação, o ar mudou novamente. A figura misteriosa que observava dos limites do campo avançou. Seus passos eram firmes e confiantes. Ela caminhou direto para o centro do campo de batalha, inabalada pelo caos ao redor. Sua entrada inesperada interrompeu momentaneamente o confronto, enquanto todos os combatentes, demônios e sombras, se viraram para encará-la. A atenção de Surro se voltou para ela, seu corpo ainda tenso do último embate, seus olhos se estreitando enquanto tentava descobrir quem ela era e por que havia entrado em uma cena tão perigosa. Então, sem hesitação, a mulher falou. Sua voz era clara, firme e cortou o silêncio com precisão, ao fazer uma única e desconcertante pergunta.
Ela exigiu saber onde estava Jinwoo. Perguntas surgiram na mente de Suho, enquanto ele tentava entender quem era aquela cavaleira de armadura e por que ela havia aparecido naquele lugar. Beru, igualmente atônito, a reconheceu imediatamente. Seu tom revelava uma mistura de descrença e nostalgia ao chamá-la. Ao ouvir sua voz, Ezel suavizou sua expressão em um sorriso caloroso. Sem hesitar, ela abraçou o Rei Formiga, a alegria irradiando dela enquanto o bombardeava com perguntas sobre onde Jinwoo estava e quem era o humano ao seu lado. Beru, um pouco sobrecarregado, começou a explicar a situação, admitindo que havia muita coisa para contar de uma vez. Mas a reunião foi rapidamente interrompida pela ameaça iminente nas proximidades. À distância, os demônios observavam atentamente a cena. A postura de Ezel soou como um alarme em suas mentes. Sua presença não era apenas inesperada, era problemática. Uma figura conhecida de uma casa nobre, que parecia ter laços com os inimigos deles, era a última coisa de que precisavam para atrapalhar seus planos. Ezel, alheia às maquinações deles, expressou seu profundo alívio ao ver Beru vivo. Sua presença lhe deu esperança, um sinal de que talvez nem tudo de seu passado tivesse sido perdido. Mas Beru, sentindo o perigo crescente, a lembrou de que a reunião teria que esperar. A ameaça imediata dos demônios era prioridade. Os irmãos demoníacos, já sedentos por sangue, avançaram contra Ezel com alegria frenética, ansiosos por colher seu sangue nobre para criar Stardust. Para eles, ela não era nada além de um recurso, uma oportunidade de se tornarem mais fortes. Suho, atento, expressou preocupação com o estado de Ezel, questionando se ela estava em condições de lutar sozinha. Beru o tranquilizou dizendo que Ezel não era uma demônia comum, comparando-a a uma caçadora de rank S pelos padrões humanos. A revelação deixou Suho surpreso. Ver alguém com tanto poder de perto era impressionante. No entanto, essa ilusão foi quase imediatamente quebrada. Ezel falhou em bloquear um ataque súbito do demônio mais jovem e foi lançada contra o chão. Suho e Beru ficaram incrédulos. Isso não era o que esperavam de alguém de nível rank S. Observando-a de perto, Beru notou que a mana correndo por ela era apenas uma sombra do que já foi. Ezel revelou a verdade em lágrimas, com o orgulho em pedaços. 6 meses atrás, uma rebelião devastou o mundo demoníaco. As casas nobres lutaram para restaurar a ordem, mas a dela, a casa de Rediru, caiu. Muitos pereceram para garantir sua fuga, e nesse processo, seu sangue foi roubado, junto com sua força. Desesperada, ela se voltou para Beru pedindo ajuda, mas o Rei Formiga, endurecido pelo tempo, zombou do pedido, considerando sua forma atual indigna de auxílio. Ferida pela resposta fria, Ezel apenas lamentou o quanto ele havia mudado. Os demônios que assistiam à troca sorriram com malícia ao perceberem que Ezel estava enfraquecida. Uma herdeira sobrevivente da linhagem de Rediru era uma oportunidade rara, um banquete de sangue nobre que poderia levá-los a outro nível de poder. Enquanto os demônios se preparavam, Suho analisava a situação. Sabia que uma batalha em grupo seria impossível de vencer. Mas se conseguisse isolar um deles, talvez pudesse virar o jogo. Com sua mana se esgotando, sabia que o tempo era crucial. Foi então que Beru elaborou uma estratégia. Apesar de sua rigidez, ele voltou-se para Ezel e usou sua autoridade para ajudá-la. Um pulso de energia sombria irrompeu, e uma notificação do sistema confirmou o uso da habilidade Ordens Severas, aumentando temporariamente os atributos de Ezel em 50%. A mudança foi imediata. Uma nova chama brilhou nos olhos de Ezel conforme o poder inundava seu corpo. Seu grito de guerra ecoou enquanto ela avançava com fúria implacável. Suho observava sua transformação com sentimentos mistos, inspirado por sua força renovada, mas ainda cauteloso diante de sua fragilidade. Mesmo assim, aquela era a oportunidade deles. Com Ezel chamando a atenção, Suho poderia buscar a luta um contra um que precisava. Brock, animado pelo conflito, entrou na batalha e atacou um dos demônios. Ezel, mirando o mais velho, lançou sua lança com força intensa. O demônio contra-atacou sem esforço, erguendo uma parede de defesa para bloquear o ataque. Nesse momento de vulnerabilidade, o demônio mais jovem atacou por trás, cortando Ezel nas costas. Ela gritou de dor enquanto o demônio sorria, acreditando já ter vencido. Mas Suho não deixou a oportunidade escapar. Com um súbito aumento de velocidade,
Ele mergulhou no caos e agarrou o demônio mais jovem pela cabeça. Aterrissando firmemente, girou o quadril e o arremessou como um projétil, lançando-o contra um monte de cadáveres em brasa com força explosiva. E Surro não parou por aí. Perseguindo o demônio arremessado, ele o alcançou, e com um único golpe decisivo, partiu seu rosto ao meio. A criatura gritou de dor, mas seu choro foi interrompido quando a vida se esvaiu de seu corpo destruído. Com a poeira baixando ao seu redor, uma notificação do sistema apareceu confirmando a exterminação do demônio e concedendo a Surro um aumento de nível. Outra mensagem veio em seguida. A alma do demônio havia sido absorvida pelo chifre de Vulcã, amplificando os atributos físicos de Surro. O demônio mais velho se virou em horror ao perceber que seu irmão havia caído. O pânico tomou conta dele, mas antes que pudesse reagir, Ezel avançou, mantendo a pressão. No entanto, sua força renovada não durou. Os efeitos de ordens severas se dissiparam rapidamente e uma onda de exaustão tomou conta dela. Seus movimentos falharam e momentos depois, seus joelhos cederam. Ela desabou. Aproveitando a chance, o demônio mais velho avançou para finalizá-la. Mas quando estendeu a mão para Ezel, Surro se materializou atrás dele, silencioso e veloz como uma sombra. Com precisão impiedosa, prendeu o demônio em um estrangulamento mortal e torceu com violência. Ossos se quebraram enquanto o corpo do demônio caía no chão, sem vida. O último demônio, agora sozinho, sentiu sua confiança desaparecer. Em desvantagem e em desespero, recuou, amaldiçoando os irmãos caídos. Num último ato de desespero, correu em direção a Ezel, numa tentativa frenética de absorver seu sangue e virar o jogo. Mas antes que sua garra tocasse a pele dela, a bota de Surro esmagou sua mão, quebrando-a no meio do movimento. Uma fúria fria brilhou nos olhos dele enquanto ordenava que Brock finalizasse o trabalho. O enorme soldado das sombras reagiu instantaneamente, com a mandíbula aberta ao avançar contra o demônio imobilizado. A criatura foi esmagada num único movimento. À distância, Ezel se mexeu. Seus dedos se contraíram, a respiração fraca, enquanto lutava para se levantar. Embora seu corpo permanecesse frágil, sua mente havia se clareado o suficiente para testemunhar o que estava diante dela. Ver um humano controlando soldados das sombras. Uma façanha antes única de Jin-Woo abalou ela. Ela se voltou para Beru em busca de respostas. O Rei Formiga, calmo e enigmático, a incentivou a aceitar a verdade. Então, tudo fez sentido. O reconhecimento brilhou em seus olhos quando memórias e verdades se alinharam. A aura, a força, a presença, era inconfundível. Tremendo, ela reconheceu a verdade em voz alta. O garoto diante dela não era um humano comum. Ele era o jovem monarca,